Olá, boas-vindas a mais uma análise técnica da Ford College. Que bom ter a companhia de vocês hoje. Bom, a gente acabou de fechar aquele projeto prático super legal, nosso pequeno programa em Rust, né? Então agora é a hora de dar o nosso próximo passo na arquitetura. O foco de hoje é mergulhar no conceito central do ponto de entrada, o famoso entry point de um programa executado na Solana. Para quem desenvolve, pensem nisso como a recepção corporativa mais exigente do planeta, ou, melhor ainda, aquele segurança de balada super intimidador. Sem identidade perfeita? Sem chance, a porta não abre para ninguém. Vamos entender exatamente o porquê e como essa mágica toda funciona. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje, nós vamos passar por a porta de entrada, a assinatura do código, os 3 parâmetros principais, o ciclo de vida, o despacho na prática e, para fechar, a conclusão e os próximos passos. Vamos lá! Seção 1. A porta de entrada. O nosso recepcionista corporativo. Então, pense nessa primeira etapa como aquele recepcionista altamente treinado que a gente acabou de falar. A definição técnica é que o ponto de entrada é uma função especializada em Rust, exigida pelo runtime da Solana. Se a lógica de negócios da sua aplicação fosse um departamento gigante nos andares de cima, o ponto de entrada seria puramente a catraca de segurança no saguão. É o gatilho inicial focado 100% em regras de defesa. A função dele não é fechar negócios ou fazer o trabalho principal, sabe? O trabalho dele é barrar imediatamente qualquer tentativa de acesso não autorizado. Só entra no sistema quem tem os crachás certos e ponto final. Entrando na seção 2, a assinatura do código, as regras estritas do runtime. Mas afinal, quais são as regras de vestimenta que essa segurança exige? O runtime da blockchain tem expectativas incrivelmente rígidas e usa um macro chamado Entry Points para registrar exatamente quem vai atender a porta quando a campainha tocar. Mas para quem já programa em Rust, podem relaxar. Desenvolver programas on-chain usa exatamente os mesmos fundamentos da linguagem que vocês já conhecem de cor. Estamos falando de assinaturas fixas, aquele uso pesado de comparação de padrões, o famoso pattern matching, um tratamento de erros implacável e, claro, as nossas queridas referências e fatias, os slices. Nada de reinventar a roda no controle de memória da blockchain, tá? Todo aquele conhecimento prévio encaixa perfeitamente aqui. Avançando para a seção 3, os 3 parâmetros principais, a verificação de identidade. O ambiente de execução da Solana, o runtime, sempre entrega 3 engrenagens essenciais quando bate na porta do programa. Olhando aqui para o nosso esquema minimalista, o nosso segurança examina esses 3 itens vitais. Primeiro, o Program ID, que é literalmente o crachá confirmando a propriedade da conta. Segundo, a lista de visitantes, as accounts, que dão acesso ordenado e o contexto que a gente precisa. E terceiro, as ordens de serviço em si, o Instruction Data. Sem o crachá certo, sem a lista exata e sem a ordem clara do que precisa ser feito, acesso negado. Simples assim. Agora, pensem um pouco comigo. Por que o runtime da Solana exige essa assinatura fixa tão exata? Por que não usar algo mais flexível como aqueles argumentos de linha de comando que a gente vê em softwares tradicionais? A resposta é uma só: determinismo absoluto. A rede exige que cada nó validador espalhado pelo mundo chegue exatamente ao mesmo resultado. Para isso acontecer, o formato de entrada tem que ser universal, altamente estruturado e, francamente, inegociável. Seção 4. O ciclo de vida, do pedido até a execução. Com essa estrutura rígida em mente, a linha do tempo segue passos lógicos de defesa. Acompanhem comigo desde quando a rede empacota a transação lá no nó validador. Tudo começa na invocação. Logo depois, vem a validação para garantir que as contas estão no estado certinho. O terceiro passo é a deserialização, pegando aqueles bytes brutos e transformando em instruções de verdade. Aí chegamos no despacho, que é enviar a tarefa para o departamento interno responsável. E o ciclo fecha com o retorno do resultado. Notem que toda essa fase inicial é, na prática, uma gigantesca barreira defensiva. E o ponto crucial aqui é a divisão de responsabilidades. Na invocação não tem mágica, é só conferir a presença e a ordem das contas. Na deserialização, o foco é converter os bytes em tipos definidos, o que pede um cuidado imenso. No despacho, a gente faz o roteamento interno. E o retorno precisa mapear com precisão o Program Result. Galera, se qualquer uma dessas checagens estruturais falhar, ou se a gente esquecer de validar algo no código, o contrato inteligente fica completamente exposto a comportamentos bizarros e falhas graves de segurança. Não dá para bobear aqui. Seção 5. Despacho na prática. Roteando as instruções. O que é realmente interessante agora é ver isso na prática, saindo um pouco do conceito. Olha só a simplicidade e a eficiência de como o código decide os caminhos lá dentro. Geralmente, o sistema olha para o primeiro byte dos dados e usa isso como uma etiqueta orientadora.
Se esse byte significar inicializar, como a gente vê aqui estruturado do lado esquerdo, o código extrai o tamanho e manda direto para o manipulador especializado, o Process Init. Mas, se for um cenário de transferência, ele separa o valor e delega para a função de transferência. É um roteamento incrivelmente limpo e direto ao ponto. Mas e se os dados chegarem todos bagunçados ou o tamanho não bater? Aqui entra a mentalidade daquele segurança sem um pingo de paciência. A regra de ouro é: fale rápido. Se tiver o menor sinal de dados mal formados ou fatias curtas demais, a execução simplesmente não tenta adivinhar nada e nem tenta consertar. Ela devolve um program error na cara e aborta a transação na hora. Essa rigidez toda da linguagem Rust evita falhas catastróficas e, de quebra, economiza um poder computacional valioso na rede. E chegamos à seção 6, conclusão e próximos passos. Prontos para a anatomia? Com essas engrenagens todas girando juntas, a gente tira alguns princípios práticos de design que são inegociáveis. Primeiro, validem cedo as contas, o mais rápido possível. Segundo, a deserialização tem que ser totalmente previsível, o famoso aspecto determinístico. Terceiro, o despacho precisa ser super limpo. E quarto, e muito importante, mantenham a lógica de negócios dentro dos manipuladores. O lugar de alterar saldo ou rodar lógica complexa não é na recepção, é lá dentro, guardadinho e isolado de forma modular. Ter toda essa base sedimentada é o que prepara a gente para ver a coisa funcionando num projeto real. Na nossa próxima lição, vamos explorar a anatomia de um template de programa. Vamos destrinchar a organização de vários arquivos, os enums de instrução e os módulos utilitários. Com esse conceito de validação de hoje totalmente claro, tudo isso vai fazer um sentido cristalino para vocês. O lema para colocar no post-it e colar no monitor hoje é este: validar cedo, despachar limpo. Quando a porta é bem administrada, o prédio inteiro trabalha com segurança. Mas me digam uma coisa, se o roteamento inicial for perfeito, mas o departamento final lá dentro cometer um erro catastrófico com os dados, o que acontece? Bom, esse é o mistério que a gente vai resolver nas nossas próximas explorações arquiteturais. Foi um prazer enorme apresentar essa explicação técnica hoje. A Ford College agradece muito o engajamento e a companhia. E lembrem-se, para mergulhar de cabeça e aprender muito mais sobre o universo Web3, é só acessar o nosso site em forge.college. Um grande abraço, bons códigos e até a próxima jornada.